Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tudo certo? Então você tem o sonho de se aposentar, né? Você tem o sonho de ter liberdade financeira, você tem o sonho de parar de trabalhar e viver somente com seus investimentos, mas você não sabe nem por onde começar. Você talvez esteja nessa situação. Bom dia, estou a começar a construir uma reserva de emergência. Sei que uma reserva de emergência não deve ser muito preocupada com a rentabilidade, mas haver algum lugar onde eu possa guardar o dinheiro que tenha uma rentabilidade superior à poupança e que possa levantar quando desejar? Outra aqui que eu separei. Onde investir minha reserva financeira? Colchão de emergência. Tenho uma dúvida quanto a isso. Quero começar a fazer meu colchão de emergência, mas não sei onde colocar o dinheiro. Qual a melhor alternativa? Hoje eu utilizo a Nuconta, 100% CDI pela facilidade, pois já utilizo há muito tempo. Ou mesmo, queria saber opções para fazer uma espécie de reserva financeira, algo simples que renda juros acima da inflação, apenas para manter o valor do dinheiro sem perder poder de compra. Então, talvez você esteja nessa situação, você não sabe nem por onde começar, ou talvez você não saiba nem o que é reserva de emergência, mas calma que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, eu vou apresentar o conceito do que é reserva de emergência, por que isso é tão importante, o que é uma reserva de oportunidade, por que você também deveria ter uma reserva de oportunidade na sua vida, a tranquilidade financeira, que é o nível que eu acredito que a pessoa ela já começa a ter uma certa liberdade, realmente, ela começa a ser um ser humano mesmo, ela pode tomar as suas próprias decisões, e quando a gente chega, então, na tão sonhada liberdade financeira, que eu também vou dar uma outra visão do que vocês estão acostumados a ver sobre esse tema. Então, o que seria uma reserva de emergência? Seria uma reserva de dinheiro com fácil acesso. Então, é aquele dinheiro que você tem fácil acesso. Você consegue movimentar ele num dia ou, no máximo, no próximo dia. Não é um dinheiro que você precisa pedir e ficar travado aquele dinheiro até você poder sacar. Ele tem o principal objetivo de trazer paz para a tua vida. Então, esse dinheiro, essa reserva, ela vai servir como realmente um dinheiro para te trazer paz. É um dinheiro para um imprevisto, para aquele momento que você não está esperando, que geralmente acontece numa terça-feira à tarde, em que você está tudo certo, que não tem nada de problema acontecendo na tua vida e vem uma bomba. E essa reserva de emergência ela vai te servir justamente para te trazer paz e te garantir que nesses momentos, principalmente nesses momentos desagradáveis, que realmente você fica sem saber o que fazer, pelo menos o dinheiro você vai ter para resolver aquele problema. Resolver imprevistos da vida. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma reserva, acontece as coisas, a gente acaba não conseguindo resolver por conta da falta de dinheiro. Não, e daí agora a principal característica da reserva de emergência é que acaba que as pessoas elas se perdem nela, que é não foque na rentabilidade. Então, de tudo que você deve analisar numa reserva financeira, a rentabilidade é a menor delas. Você pode utilizar a poupança, por exemplo. A poupança, que muitos educadores financeiros falam que é um péssimo investimento, para a reserva de emergência, não. A poupança ela serve muito bem como uma reserva de emergência, principalmente se você tem uma conta num grande banco ou você tem uma conta que você utiliza ela e ela é uma reserva que você vai ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Existem outros investimentos que você vai conseguir fazer isso que eu vou falar mais para frente, mas a poupança ela pode ser utilizada e talvez até recomendo que utilize um pouco da tua reserva nela para que você tenha um dinheiro que seja fácil acesso, porque a poupança é, é muito difícil, né? Na verdade, depois que teve o confisco, ela nunca ficou sem conseguir ser movimentada, né? O dinheiro precisa estar acessível 24/7, então, dentre as opções que existem, você tem que sempre buscar sempre ter o dinheiro disponível 24 horas, 7 dias por semana. Porque você nunca sabe o imprevisto. Às vezes você vai ter um carro que estragou, uma batida de carro de madrugada. Às vezes uma doença, você vai precisar resolver aquilo de madrugada, você não vai poder esperar o outro dia. Então existem certas emergências que você precisa ter o dinheiro naquele momento. Não pode esperar um dia, por exemplo. E qual que é a quantidade, né? Falando então já de que forma que esse dinheiro deve ter, então ele deve ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas qual que é a quantidade de dinheiro? Isso vai variar para cada pessoa, mas a regra geral seria que você deve ter 12 meses dos teus custos, se você for um empreendedor, até aqui, até sendo um pouco mais conservador nesse ponto, isso aqui seria para você ter a tua reserva de vida. Além disso, você tem que ter o caixa da tua empresa.
Eu também pretendo fazer um vídeo sobre empreendedorismo e por que muitas das empresas falhem no Brasil. E entre diversos fatores está o fator da gestão mesmo da empresa. Então, acaba que a empresa ela tem uma gestão ruim. Ela não tem um caixa, um capital de giro. É por isso que ela falha. Então, isso aqui é além do capital de giro. Isso aqui tem a ver só com a questão do teu custo de vida mesmo, para você se manter no momento difícil da empresa. E 6 meses para um CLT concursado, principalmente porque você tem acerto na CLT, então você acaba recebendo, você tem aqueles benefícios, então você pode ter um pouco menos, mas também não é garantia de nada. O ideal é ter 12 meses mesmo, é buscar sempre ter uma quantidade maior do teu custo de vida e também concursado, que daí você tem essa facilidade, né? Essa segurança um pouco maior, que também é uma falsa segurança. Opções de investimentos aqui, então, buscando que a maioria das pessoas tem dúvidas no que poderia investir. Então, além da poupança, o que é mais recomendável? Coisas que você consiga movimentar. Para mim, que acredito nessa vertente que você tem que buscar uma coisa não pela rentabilidade, CDBs de bancos grandes. Principalmente porque CDBs de bancos pequenos, mesmo que ele tenha liquidez, tem uma liquidez imediata, diária, você ainda corre o risco desse banco quebrar. Mesmo que você tenha o FGC e você não vai investir mais que o FGC, enfim, a burocracia é que você vai ficar com 1 mês, 2 meses desse dinheiro travado. Então, recentemente teve a quebra de um banco que eu investia, não era muito valor, porém ficou 2 meses sem poder movimentar o dinheiro. E mesmo que você analise e veja que o banco ele tem um risco médio, se ele está pagando muito acima do mercado, você pode desconfiar já que esse banco ele acaba tendo algum risco a mais que o outro. Não existe dinheiro de graça. Se esse banco está pagando a mais, é pura e simplesmente porque esse banco ele tem uma dificuldade maior de captar dinheiro. Então, se você pegar CDBs de bancos grandes, como por exemplo o Banco do Brasil, Itaú, você vai ganhar ali seus 90% do CDI. Se você pegar um banco médio que seja bom, ele vai te pagar 100. Se você pegar um banco pequeno com problema financeiro, 110. 10% a mais do CDI, seja 1% a mais, sobre um montante pequeno, não vai fazer diferença nenhuma. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas, e você pode estar vendo esse vídeo, pode fazer isso também, pessoas gastam muito tempo atrás do investimento correto, atrás daquilo lá que vai aumentar a rentabilidade da carteira, sendo que o que ela deveria mesmo era buscar investir mais, e para investir mais ela tem que trabalhar mais, ela tem que buscar aumentar a renda, porque é através do aporte. Vou gravar vídeo sobre isso também, conforme se vocês forem gostando desses vídeos de investimento no canal, não deixe de comentar também, para que eu saiba que vocês têm interesse por esses assuntos, tá? Para mim produzir vídeo sobre isso. Mas o que importa mesmo é o aporte. Então, ter essa rentabilidade um pouco maior ou menor não vai fazer tanta diferença. Principalmente porque o montante é pequeno. Então, busque sempre CDBs de bancos grandes para facilitar a tua vida, para você não ter um imprevisto bem na hora que você vai sacar. Porque quando as coisas começam a dar errado, parece que tudo vai numa sequência de dominós. Começa caindo um e vai aumentando, né? Os problemas eles acabam se acumulando, né? E o Tesouro Direto Selic, apenas uma parte, né? Então, aqui seria você poder utilizar o Tesouro Direto Selic, que é uma ótima opção, porém não totalmente dele, né? Porque o Tesouro Direto você vai ter um dia para sacar ele. E se for um valor alto, então divida. Então faça dessa forma. Se você tem um valor alto, vamos dizer que você já tem um custo de vida lá, seus 10 mil por mês. Você é um padrão alto da sociedade, já tem um salário alto. Você vai ter que guardar uma boa reserva financeira. Então divida isso, coloque 1/3 disso, 30% no Tesouro Direto, Selic, coloca 30% no CDB do Banco Grande e coloca um pouco numa poupança. Você consegue ter uma rentabilidade melhor, porque você acabou alocando, colocando esse dinheiro em investimentos que pagam mais, porém ainda assim você tem uma parte que você consegue mexer a qualquer momento. Não tem apenas reais também, isso é uma coisa que eu nunca vejo ninguém comentando, e para mim isso aqui é essencial. Se você pensa realmente numa reserva de emergência, numa emergência realmente real, você ter apenas reais, não adianta você ter 1 milhão de reais. Numa emergência real mesmo, talvez esse 1 milhão de reais que você tenha não vai servir de nada. Então, no mínimo, $300
em papel moeda em casa, em notas. Você precisa ter dólares em notas. Por quê? Numa emergência real, em que aconteça realmente uma catástrofe, uma crise, alguma coisa realmente muito séria, talvez o sistema financeiro não funcione, talvez a internet não funcione, talvez o Brasil esteja numa situação econômica tão ruim que o dinheiro não vale nada ou as pessoas não aceitem mais. Então, o que que você vai conseguir utilizar em qualquer país que você for? Vai ter que fugir do Brasil ou vai ter que fazer alguma coisa mesmo aqui dentro do Brasil. É dólares. Assim como nós tínhamos antes do Plano Real, as coisas eram precificadas em dólar. Você comprava um terreno em dólar, você comprava um carro em dólar, porque quando realmente a economia está ruim, a moeda ela passa a não ser utilizada, como aconteceu um tempo atrás na Argentina. Existiam os pesos, eram utilizados pesos, mas a conversão era muito pior, porque o argentino não queria pesos, ele preferia que você pagasse em dólar, porque o peso dava muito serviço. Você já tem que trocar no mesmo dia, tem que fazer o overnight, que chama, né? Você já tem que depositar, enfim. Realmente dá para trazer um vídeo sobre isso também, sobre inflação, e mostrar como que realmente era, né? Porque a minha geração, eu pelo menos já nasci na geração pós-Plano Real. Então eu não vivi essa época, mas pelos estudos e relatos de pessoas, realmente é, é uma, é uma forma de trabalhar o dinheiro muito diferente do que a gente trabalha hoje, né? E outra coisa também muito importante, que mesmo que você não veja isso como o dinheiro do futuro, é você ter alguma coisa em criptomoeda em uma cold wallet. Ou seja, você ter a criptomoeda onde você faz a gestão da tua carteira. Você não coloca ela numa corretora. Você precisa ser o dono da tua carteira. De preferência, uma carteira física, se você tiver um valor mais relevante em criptomoedas, ou você pode utilizar, realmente fazer uma carteira ali que você tenha pelo menos a seed, né? Você tenha o controle do teu dinheiro. E isso aqui eu acredito que, se você não entende nada de criptomoeda, estude um pouco. Pretendo também trazer vídeos aqui no canal, pelo menos para dar uma ideia. Talvez os vídeos aqui que eu trago são um pouco difíceis de entender, porque ele acaba englobando muito o conhecimento. Então deixa nos comentários se ficou alguma dúvida e o que você gostaria de ver, né? Mas tenha criptomoedas. Criptomoedas, mesmo que você não veja como o dinheiro do futuro, você precisa ter criptomoedas para que você consiga ter uma segurança também. Porque talvez até o dólar possa ter um problema. Então, realmente, numa crise, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, numa situação de emergência, primeira coisa, você usar dólares. Se os dólares não resolver, você vai ter criptomoeda e você tem essa proteção maior. Outra coisa, ter reserva de emergência não tira a necessidade de outras formas de proteção. Então, além de você ter esse dinheiro, de ter essa reserva monetária que você tem reservado para uma emergência, você precisa ter outras formas de proteção. Então, por exemplo, plano de saúde e seguro de carro. Eu vejo muito pessoas que falam que plano de saúde, por exemplo, não compensa, porque vale mais a pena você pagar a, a consulta quando você está doente, que você qualquer coisa vai lá e paga a consulta, ou se não for pouca coisa, vai no SUS. Mas realmente, se você olhar só pelo valor da consulta, um plano de saúde, ele não é vantajoso. O problema é que muitas vezes você não vai precisar apenas de uma consulta. O grande benefício do plano de saúde está na internação e na emergência. Se você precisar usar uma UTI de um hospital particular, o dinheiro que você vai gastar lá por dia paga talvez um ano de plano de saúde. E porque é muito caro você ficar numa UTI num hospital particular. Você tem sempre a opção do SUS. Porém, dependendo do lugar onde você mora, dependendo da situação do sistema de saúde da tua cidade, talvez seja bem precário, seja difícil você conseguir. Tem alguns lugares que o SUS é bom e você consegue facilmente uma UTI, mas não são todos os lugares do Brasil. Acho que seria a minoria que tem um bom sistema de saúde, principalmente para coisas mais graves, né? E o seguro de carro. O seguro de carro eu acho que é imprescindível se você tem um carro e tem um seguro. Principalmente se for uma grande cidade, por causa de roubos. Também uma batida, às vezes o teu carro não é um grande valor, mas você tem um seguro para você se você bater num carro num valor alto ali. Às vezes a pessoa acha que é um dinheiro mal gasto, ou não mal gasto, mas às vezes a pessoa ela não coloca como prioridade isso e acaba ela tendo um prejuízo muito maior lá na frente porque ela não estava esperando isso. Então, acredito que além da reserva de emergência,
você ter também plano de saúde e seguro de carro. Principalmente pensando no plano de saúde para uma emergência. Então, botar o plano de saúde mais barato que tiver, até aquele plano de saúde que independente de consulta ou não, buscar sempre o plano de saúde que te cubra emergências. Porque são isso que realmente vai fazer você gastar dinheiro se você realmente precisar usar. E não pule etapas. Eu acredito que aqui é tentador já partir investir sem reserva, porém é um tiro no pé. Então, todo mundo que pula etapa, muitas pessoas já vêm conversar comigo, que eu faço investimentos faz mais de 10 anos. Então, muitas pessoas acabam vindo pedir conselho e dicas e, enfim, conversar sobre isso. E a pessoa, sempre quando você coloca que primeiro, antes dela investir, ela precisa fazer uma reserva, ela precisa fazer uma reserva de oportunidade. Você fala todos os passos que a pessoa quer, e são passos monótonos, são passos que não dá aquela vontade, né? Porque a pessoa já vem com vontade de investir em ações, investir em grandes investimentos, criptomoedas, enfim, ela já pensa em realmente investir o dinheiro. E quando você fala sobre reserva de emergência, quer fazer o caminho que deve ser traçado, a pessoa já quer pular etapas. E quando você pula etapas, você faz a pior coisa que você pode fazer na tua vida, seja em lado financeiro, seja em qualquer área da tua vida, que é correr o risco da ruína. A partir do momento que você pega o teu dinheiro ou qualquer coisa que você faz e faz de uma forma impulsiva, que você joga no tudo ou nada, né? Faz um all-in nas coisas, a chance maior é que você entre no risco da ruína e você se arruine. Porque mesmo que tenha pessoas que dão all-in e acertam, a grande maioria que vai dar o all-in, ela vai perder. Estatisticamente, isso vai acontecer. Então, não pule etapas. Talvez você é tentador, você já partiu para investimentos, mas você precisa entender que você precisa disso. É preciso que você busque fazer as coisas do jeito certo. Ainda na reserva de emergência, existem alguns pontos aqui, por que é importante você cuidar do teu dinheiro. Então aqui, em relação ao teu casamento, às vezes você é uma pessoa casada, tem problemas, e não se você ainda não é casado, já pensar sobre isso, né? E de 3 a 4 brasileiros apontam o dinheiro como maior preocupação. Então aqui, que apenas 17,8% dos entrevistados afirmam que conseguem cobrir os gastos e poupar algum dinheiro no final do mês. Os 34% convenciaram que os gastos são maiores que a renda mensal. Ou seja, então se você já tem uma reserva de emergência, você já é uma pessoa que já está acima das pessoas, por causa que as pessoas não conseguem guardar dinheiro nenhum, né? Aqui também uma coisa que pode ajudar no teu casamento. Então, mais da metade dos casamentos acabam por conta de problemas financeiros. Isso não só casamentos, todos os relacionamentos que você tem, toda a tua vida, ela é baseada um pouco no lado financeiro. Você não precisa ser uma pessoa rica, mas você precisa ter uma qualidade financeira boa para que isso não te atrapalhe, né? Talvez você ter uma qualidade de vida média já consiga resolver seus problemas. Você não precisa sonhar com grandes coisas. Mas aqui o IBGE então diz que 57% dos casamentos chegam ao fim por conta do desentendimento que envolve dinheiro. E esse aqui é um grande problema, porque às vezes um relacionamento que não deveria acabar, ele acaba por causa de dinheiro. E realmente, às vezes os homens falam mal das mulheres, mas quem que vai ficar com um cara também que não tem dinheiro? E o homem também, ele acaba tendo família e tudo, e ele larga, abre mão, porque ele vê que aquilo não consegue ir para frente por causa do dinheiro. Então, daí a gente vai para a reserva de oportunidade, né? Após a reserva de emergência, acredito que muito poucas pessoas comentam sobre isso, mas acredito que é fundamental também falar sobre isso. A reserva de oportunidade como segundo degrau. Então, somente após eu ter reserva de emergência, serve para aproveitar oportunidades que aparecem para você. Então, aqui só para exemplificar, eu trouxe um gráfico da Bolsa de 1963 até agora, né? E se você tiver aqui, 2020, você analisar o gráfico, não precisa entender nada de gráfico aqui. Aqui eu vim só para exemplificar, e você poderia colocar isso para imóveis, pode colocar qualquer coisa. Mas como tem esses dados mais fáceis em bolsa de valores, você pode analisar assim. Quais são os momentos bons de comprar? São os momentos que você tem uma grande queda, né? Então você pode pegar aqui, ó, da década de 70 até 83 a bolsa só caiu, né? Então tiveram ótimos momentos para comprar. Então, se você tiver uma reserva de oportunidade, você tiver
e aguardar esses momentos, até um investimento que não é muito bom, como o Ibovespa. O Ibovespa é um péssimo investimento, ele não consegue ser melhor que muitas rendas fixas no Brasil e outros investimentos, enfim. Ainda assim, se você comprar ele nos momentos certos, tudo dá dinheiro. Quando você consegue entrar nos momentos certos nas coisas, você ganha dinheiro mesmo que você não saiba muito bem o que você está fazendo. Então, a reserva de oportunidade, ela é muito importante para que você consiga aproveitar. Às vezes aparece um carro, você às vezes não entende nada de investimento de bolsa, mas aparece um carro e você vê que o carro, a pessoa está vendendo 20% abaixo da FIP ali, e você vê a oportunidade de você comprar esse carro e vender ali para frente e ganhar os 10% ali de diferença. Uma oportunidade. Ou comprar uma coisa muito barata para vender depois, né? Então, tudo isso são oportunidades que aparecem quando você tem dinheiro. E quanto mais dinheiro você tiver, mais oportunidades vão aparecer para você fazer negócio. Por isso que as pessoas que têm dinheiro, elas ficam cada vez mais ricas. Não é só porque o dinheiro gera mais dinheiro, ele vai gerar, mas porque ela vai também criando essa capacidade de fazer melhores negócios e gerar mais riqueza, né? E também a reserva de oportunidade, ela traz paz, porque dá segurança em crises e ajuda a manter o patrimônio. E de 10 a 30% do patrimônio. Aqui você pode variar conforme a sua vida. Empreendedor é bom sempre ter mais 15%. Então, a reserva de oportunidade, ela vai te dar mais segurança ainda na crise e te ajudar a manter o patrimônio. Por quê? Porque quando você tem um valor, tem uma carteira de investimentos e tudo, você já tem a tua reserva ali, essa oportunidade você vai começar a gastar conforme você for vendo essas oportunidades. E você vai montar, então, uma carteira de investimento, tudo, que você vai ter que estudar, vai ter que ver qual que você vai investir. E após isso, você vai começar a perceber que essa reserva, então, ela te traz paz. Primeiro, porque você já tem mais uma reserva, além da reserva de emergência. E outra que quando os teus ativos ali, o que você tem dentro dos teus investimentos, eles variam, a reserva, ela ajuda a, como ela vai estar numa coisa, como a reserva de emergência vai estar num CDB, vai estar no Tesouro Selic, ela não vai variar tanto para baixo. Tanto para baixo ela não vai variar, só vai variar para cima. Então ela consegue fazer com que você não tenha movimentações muito grandes do teu dinheiro e isso te dá mais paz, tranquilidade. E qual que é um valor que eu acredito que seja interessante? De 10 a 30%. E daí aqui vale a pena, daí você vai analisar o teu cenário. Então eu como empreendedor, eu tenho sempre mais que 15%, nunca fico abaixo, porque o negócio sempre pode ter seus riscos, né? A gente nunca tá livre de acontecer algum problema e muitas vezes você vai ter que botar dinheiro dentro da empresa. Então você tem que ter um patrimônio à parte, além daquela reserva que você teria para você, ter uma reserva para a empresa, né? O ideal é que você separe esses custos já e coloque esse dinheiro da reserva da empresa dentro da empresa já e a empresa toque sozinha, diferente do teu nome. Mas se você está iniciando, a empresa não é muito grande, já pense nisso, já coloque um valor a mais para que você tenha isso aí. A reserva pode diminuir em percentual conforme o patrimônio aumenta. Então, isso aqui também é interessante. Se o cara tiver 10 milhões, ele não vai precisar deixar 1,5 milhão de reserva, né? Pensando nos 15%. 100 milhões, vamos dizer. O cara vai deixar 15 milhões em reserva de emergência? Não, daí o cara pode ter uma reserva menor, conforme também a realidade dele. Então, a realidade de cada pessoa, ela vai determinar o que você precisa fazer ou não fazer, né? Então partindo agora da reserva de emergência e reserva de oportunidade, então o terceiro degrau, que eu acredito que é o degrau mais importante, que realmente quando a pessoa chega nesse ponto, ela já está a um passo de você chegar a grandes objetivos financeiros. Porque você já passou pelo começo, você já conseguiu vencer aquele primeiro degrau, que é quando você possui 36 meses de custos investidos. Então, aqui não é só de reserva de emergência. Aqui você já tem investimentos em outras coisas, mas que você tem 36 meses de seus custos investidos. Então, para ficar fácil uma conta, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela tem 360 mil reais investidos. Essa pessoa, ela já está no terceiro degrau. Essa pessoa, ela dificilmente, se ela não fizer muitas coisas erradas com o dinheiro dela e ela manter essa constância, porque para ela chegar aqui, ela já teve uma constância muito grande. E então, essa pessoa, se ela manter, ela vai chegar mais para frente, muito possivelmente, à liberdade financeira. E traz tranquilidade para tomar escolhas na vida. Então, antes disso, eu queria só demonstrar como que isso é interessante. Então, quantas pessoas têm 100 mil reais no Brasil? Tá? Hoje, 100 mil reais, se você analisar, não é um valor muito alto. Eu até peguei um valor aqui que seja baixo. Uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, ela vai ter que ter 100 mil reais, né?
investidas para ela chegar nesse patamar. E se você analisar aqui, então, aproximadamente 5% da população brasileira possui investimentos superiores a 100 mil reais. Ou seja, com uma população aproximada de 213 milhões de habitantes, isso equivale a cerca de 10 milhões de pessoas. Então, somente 5% dos brasileiros têm mais de 100 mil reais por mês de patrimônio. E é um número baixo, mesmo que hoje 100 mil reais não compre nada. Assim, muito relevante. Você consegue comprar um carro e nem é novo ainda. Hoje, carros novos aí estão mais que 100 mil reais. Acho que o carro mais barato que deve ser 100 mil reais. Mas o resto, assim, qualquer carro é um pouco melhor que esse de entrada mesmo, eles vão estar mais que 150 mil reais. Então, você já vê que você já está um passo, você ainda não está lá, mas porque você já teve essa consistência, muito possivelmente, se você continuar trilhando, você vai chegar longe. E isso te traz liberdade para escolhas na vida. Então, você tem uma capacidade melhor de fazer as coisas. Você pode fazer as coisas com calma. Então, você não precisa fazer aquele empreendedorismo de necessidade. Então, por exemplo, vai abrir uma empresa porque eu estou precisando de dinheiro. Então, você já começa com a corda no pescoço, você já vai fazendo as coisas para pagar as contas que você fez, você já comprou mercadoria no cartão de crédito, já está pagando o juro. Você já começa todo endividado ali, todo já enrolado. E mesmo que teu negócio ele tenha capacidade de prosperar, você acaba matando o teu negócio pelas tuas escolhas. Ou, por exemplo, você quer trocar de carreira, você fez uma faculdade e aquilo não está te agradando. Ou você quer fazer um concurso público com uma reserva desse montante, você tem pelo menos um ano ali que você vai poder utilizar para você tentar esse teu sonho. E se você vê que não deu certo, pode voltar atrás e ainda tem 2 anos de custos, né? Então você ainda tem um bom montante para você fazer as coisas e talvez mudar a tua vida, né? E você já está melhor que 99% da população. Porque como eu mostrei, a população, mesmo que 5% tenha mais de 100 mil reais, a população ela é muito endividada no Brasil. Então você já está melhor que 99% da população até pela tua mentalidade. Porque muitas dessas pessoas que têm mais de 100 mil reais, muitas vezes elas ganharam uma casa, ou elas têm um patrimônio que nem uma casa, mas elas não têm dinheiro de fato. Porque é muito diferente você ter dinheiro de fato. O dinheiro, o investimento, que você possa movimentar, ele te dá uma capacidade de gestão muito maior. Porque uma casa, às vezes a pessoa tem um patrimônio maior que 100 mil reais, mas ele está todo numa casa e é a casa que ela mora. Então, essa pessoa não tem uma gestão financeira boa. Ela simplesmente financiou uma casa e hoje ela tem uma casa. Né? É diferente a mentalidade de uma pessoa que investe e tem essa capacidade, né? Aqui você pode começar, então, a realizar seus sonhos. Então, você vai poder começar a sonhar com coisas. Aqui você já pode também pensar numa casa própria, mesmo que financiável. Aqui já vai ser viável em alguns casos, né? Por quê? Porque daí você já tem um colchão financeiro. Se você quer financiar uma casa, você dá uma parte de entrada e ainda assim, se as coisas derem errado, você ainda tem uma capacidade ali de bancar até o negócio voltar a dar certo, né? E não só a única coisa, não tenha pressa. Se chegou até aqui, não vai fazer agora, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes elas têm o dinheiro já na mão, cuidar muito com negócios, né? Porque negócios são tentadores. Você pensa sempre no retorno, nas coisas positivas e tá certo você pensar quando as coisas vão dar certo, né? O problema é quando as coisas não dão tão certo. Então, negócio é potencialmente ruim quando ele dá errado. Então ele pode destruir a tua vida. Se você realmente fizer um negócio ruim e esse negócio ruim ele acabar por, por não dar certo, dependendo da quantidade de dinheiro que você botou, você pode falir, né? E aqui o homem se torna alguém. Por quê? Porque aqui você começa a ter valor para a sociedade. Eu digo que a pessoa, primeiro por causa da tua mentalidade, você vai começar realmente a ter mais segurança em você, você vai começar a pensar que você já chegou lá, porque você realmente mudou a tua mentalidade. Aqui você realmente tem a prova que você já é diferente dos demais, tá? Porque se você conseguiu isso aqui, você tem algo diferente. Então aqui o homem se torna alguém, tanto para ter família, filhos, né? Ele tem mais respeito na sociedade, ele consegue realmente bancar uma família e filhos, porque ele chegou lá. Aqui o cara eu já considero aqui um sucesso, porque alguém chega nesse ponto aqui, ele já tem sucesso e é só questão de tempo para ele chegar mais longe ainda. E pode começar a expressar seu propósito na vida. Então aqui você já começa a poder realmente fazer escolhas, né? E que não tem dinheiro não pode pensar. E quando você realmente tem que trabalhar por dinheiro, infelizmente você vai acabar
precisando trabalhar para ganhar um salário, né? E chegamos então a tão falada e que a gente vê hoje na internet, que é a liberdade financeira. E seria quando o teu patrimônio, ou seja, aquele dinheiro que você tem em propriedades, imóveis, investimentos, bolsa, enfim, tudo que você imaginar de investimento, gera uma renda que permite que você viva sem trabalhar. Aqui é quando você vive sem trabalhar. Mesmo que você... Então vamos dizer que você tem uma empresa, mas você trabalha na empresa e ela paga teus custos de vida. Ainda você não tem a liberdade financeira porque você ainda está trabalhando nela. Agora, se você tiver uma empresa e ela se movimentar sozinha, ela fizer tudo sozinha, você tiver que ir lá uma vez por semana, por exemplo, já dá para considerar uma liberdade financeira. É possível, mas é extremamente difícil. Então, por quê? Primeiro, porque as pessoas têm um conceito errado de liberdade financeira e por esse conceito errado, daí tudo dá errado, né? Existem várias mentiras que falam sobre isso. Aqui daria um vídeo inteiro só sobre isso, mas eu não vou me alongar, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre liberdade financeira. Deixa um comentário também se você gostaria de um vídeo sobre esse tema. Mas acredito que isso tem um conceito muito errado aqui, e ela é muito difícil de alcançar, porque já é difícil você ter uma tranquilidade e a liberdade financeira é mais ainda. Não existe viver de renda com patrimônio pequeno. Isso as pessoas têm que entender. Não tem como você tirar 10 ovos de uma galinha. Você pode tirar um ovo, 2 no máximo. Você não vai conseguir tirar todo dia, né? Se você começar a tirar demais, você vai matar a galinha, entende? E é isso que as pessoas fazem. Então elas investem dinheiro e elas fazem a conta que ela vai render tanto e bem no fim elas tiram todo o rendimento e daí a inflação ela vai terminar com aquele dinheiro. Então, de qualquer forma, entenda isso, não tem como viver de renda com patrimônio pequeno. Outra frase também, que leva pelo menos 25 anos investindo sempre e sem fazer resgate. É difícil. Se você realmente quer com investimentos, vai demorar muito tempo. Com negócios é difícil também, porque poucas pessoas que eu conheço conseguem realmente ter um negócio e não trabalhar nele. Porque ter um negócio que gera renda, ok, várias pessoas. Porém, ter um negócio que você consegue deixar ele trabalhando sozinho, sem você precisar trabalhar nele, também é muito difícil. Porque você acaba tendo que ter um nível de gestão muito bom. É difícil você ter um negócio que anda sozinho sem você. Na maioria dos negócios, o fundador ele precisa estar lá, porque senão as coisas não andam. E isso é um problema, que você não tem liberdade, então. Você tem que estar lá. Então, a liberdade financeira por investimentos, 25 anos. Isso sendo consistente, investindo todo mês e não sem fazer nenhum resgate. E não esqueça da inflação. Aqui os gurus financeiros fazem você achar que fazem contas totalmente erradas. Eu já vi várias contas na internet totalmente erradas que fazem contas sem considerar a inflação ou mascaram alguns números ali para vender um sonho que dá para você viver de renda investindo R$ 300 por mês. Isso é mentira. Não tem como você investir R$ 300 por mês e achar que daqui 30 anos você vai estar bem de vida. Não vai estar. Tá? Você vai estar com uma tranquilidade financeira, como eu falei ali. Você vai estar melhor que a média, mas você não vai estar com uma liberdade financeira. Você não vai poder parar de trabalhar. Você vai ter uma melhora na tua qualidade de vida, né? Mas geralmente falta um zero à direita do plano de vocês, né? Então o Buster fala isso, eu gosto bastante de seguir ele porque ele é bem realista e a minha filosofia de investimento é muito moldada pelo pensamento que ele passa, né? E esse falta um zero à direita no plano de vocês é porque geralmente as pessoas elas acham que dá para viver com um patrimônio muito menor do que poderia. Então a pessoa ela acha que com 1 milhão dá para viver, mas ela precisaria de 10, por exemplo, porque as contas são erradas. As pessoas fazem contas erradas e elas não conseguem prever quanto que vai ser o gasto dela no futuro, né? E os gurus da internet pegam trouxas com isso, né? Então eu termino o vídeo aqui para vocês terem um pouco dessa consciência, entenderem que a liberdade financeira ela não é fácil. Existem muitas coisas aqui que eles passam que está errado. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre os gurus do investimento, que eles realmente querem vender um sonho que não existe. Mas se vocês gostaram do assunto, ficaram com alguma dúvida aí sobre esse assunto, vocês querem que eu me aprofunde mais em algum dos temas, a minha ideia aqui do canal é não me aprofundar em temas muito específicos, né? É ir falando sobre alguns temas que eu tenho conhecimento, alguns temas que eu tenho uma certa experiência e trazer para vocês. E a partir da gente ir conversando e vocês deixando nos comentários o que vocês gostariam de ver,
eu vou trazendo mais vídeos sobre os temas e eu vou me aprofundando ali no que vocês acham que seria interessante. Mas é isso então, peregrinos. Até mais.